O senador Alessandro Vieira, por 15 Obrigado, minutos. senhor presidente. Senhor Roberto Pereira Ramos. O senhor anunciou que é administrador de empresas, correto? Exerce a função de presidente do FIBBank, que é o bank que não é banco, é isso? Correto. O senhor sabe que é preciso ter registro no conselho para exercer essa função. O senhor tem um registro regular? Não, não tenho aqui. Então, o banco não é banco e o senhor presidente é administrador que não tem um registro para poder ser administrador. Sou formado em administração de empresa. Mas tem não é um consciência banco. que é necessário ter o registro para exercer essa função no SA, correto? Não há necessidade. Não é o que o conselho informa. O senhor tem relações pessoais, de proximidade, enfim, amizade, comerciais que sejam com pessoas que trabalham no Ministério da Saúde? Não, senhor. O senhor tem esse tipo de relação pessoal, de amizade, que facilite seu acesso com pessoas que trabalham no Palácio do Planalto? Não, senhor. O senhor tem esse tipo de relação pessoal que facilita algum tipo de acesso com parlamentares federais ou estaduais? Não, senhor. O senhor tem relações pessoais ou comerciais que garantam uma facilidade de relacionamento com cartórios, tabelionatos? Não, senhor. Senhor presidente Omar Aziz, senhor relator Renan Calheiros, o cineasta Zé Padilha, em um daqueles filmes deles ou séries, criou uma expressão que é o mecanismo. Mecanismo é como ele chama esse sistema de corrupção, lavagem de dinheiro, que é transversal e que existe no Brasil há muito tempo, acho que desde Cabral, não o Cabral do Rio, mas o outro Cabral português, onde você tem um aparato que serve para ocultar patrimônio, para lavar dinheiro e para drenar recursos públicos. Como funciona para que uma empresa como a FIBBank possa ter acesso ao Ministério da Saúde sem ter alguém que abra as portas, sem ter alguém que faça o contato? Porque não é uma empresa que tenha credibilidade mínima aceitável. O tal patrimônio de 7,5 bilhões de reais corresponde a 4 terrenos, não 2, como o colega mencionava, 4 terrenos. 3 no Paraná e 1 no estado de São Paulo. Os 3 terrenos do estado do Paraná, segundo o Ministério Público Estadual, não existem. São apenas papéis em cartórios forjados para dar lastro a garantias. O terreno em São Paulo não tem sequer registro no cartório imobiliário. Perguntaram já nessa CPI se as garantias do FIBBank ou da FIBBank, eu não sei o nome dessa empresa de prateleira, eram efetivas, e o senhor se comprometeu a trazer o dado informando da efetividade dos contratos. Eu antecipo um pouco para facilitar seu trabalho, o senhor parece muito ocupado. Só no Tribunal de Justiça de São Paulo são 28 processos de execução contra a FIBBank, porque as garantias prestadas não serviram para nada. 28 processos no universo de 100 e poucos que o senhor relatou de contratos. 1/4 dos seus clientes tem que ir à Justiça atrás de conseguir executar a garantia e ela não serve para nada. O senhor consegue explicar de que forma o FIB ou a FIBBank, essa empresa, foi contemplada com esses contratos, e não só com esse contrato que não foi até o final, mas com o contrato de garantia da contratação do Ministério da Saúde de preservativos femininos, pela mesma empresa Precisa, que teve garantias fornecidas pelo mesmo FIBBank, com o mesmo modus operandi de contratação, ampliação de contrato, duplicação do valor do contrato. Isso é um dado que nós não tínhamos, né? Eu não sabia disso. Mesma empresa, mesmo garantidor, mesma porta de entrada política, tudo igual. A diferença é que no contrato da Covaxin, o escândalo impediu o final do negócio, que passava por uma fiscal de contrato que sentou nessa cadeira, na sua versão da outra comissão, e não fiscalizava coisa nenhuma, e que disse na CPI que estava tudo ok, e depois de sair da CPI aplicou uma multa de 16 milhões no contrato por inexequibilidade. Então, vamos ouvir o senhor no sentido de me justificar, senhor Roberto. Qual foi o caminho percorrido para que a FIB ou o FIB tivessem acesso a esses contratos tão interessantes? Em específico, com a Precisa, decorreu um contrato, de fato, com os preservativos femininos, e que se decorreu uma receita de 20 mil reais, conforme enviado os dados à Receita Federal. O contrato é de 31 milhões de reais. A garantia fornecida pelo FIBBank ou pela FIBBank, o senhor pode me dizer se é a FIB ou o FIB, para facilitar? Tanto faz. É verdade. Eu vou facilitar. Don't tell FIB
Não me venha com lorota. FIB é lorota, mentira em inglês, e o banco é uma lorota, é uma mentira. É uma mentira de banco. Contrato Então, de isso é que 31 milhões de pra traduzir. reais, garantia de 785 aproximadamente, e a margem de lucro é de 20 mil apenas. O senhor quer garantir para o Brasil, para a comissão, que alguém mobiliza 7,5 bilhões de reais para ter uma margem de lucro desse tamanho, numa empresa de garantias fajuta. Como é que o senhor chegou até a Precisa? Essa foi a pergunta. Nós temos um departamento comercial que faz prospecção no mercado. E através dessas prospecções, não só essa empresa, como outras foram prospectadas e emitidas as cartas, como o senhor pode constar. Todas elas tinham ciência de que o bank não é banco? A própria razão social deixa muito claro que são garantias fidejussórias. Quando está na carta de fiança um termo que remete a um fundo e se verifica que esse fundo não existe, o senhor tem como explicar por que isso é feito? Na realidade, eu já expliquei isso, mas reitero, com todo respeito à senhoria, era um fundo que estava sendo estruturado. Nós precisamos parar a estruturação desse fundo, dado aí uma inoperância. É válido fazer uma carta de fiança usando o título de um fundo que estava sendo estruturado? É possível fazer isso? O senhor aí, administrador formado? Retificada imediatamente. Imediatamente? Sim, senhor. Foi feito dos preservativos antes, sem isso, senhor Roberto? Foi retificado quando fez os preservativos. Segundo o senador Alessandro, falou que eu não tinha conhecimento dos preservativos. Como é que vocês fizeram para ser garantidor da compra de preservativo? Mais uma vez, a nossa empresa tem relação direta com o cliente, e o cliente repassa o rascunho ou o draft, como queiram, ao beneficiário para decorrer o aceite ou não. Perfeito. O senhor tem... exatamente. A lei específica não permite a utilização desse tipo de garantia fidejussória, mesmo se a empresa fosse legítima, mesmo se os terrenos existissem. Não pode fazer isso, não pode contratar. Jamais passaria sem ter um apoio, um empurrão político. E aí, dessa sua fala toda, dessa enrolação toda, fica muito claro que falta um personagem, que é o personagem que faz essa conexão. Então, eu lhe pergunto, no dia 28 de maio de 2020, de acordo com a revista Piauí, acontece uma reunião em São Paulo. Nesta reunião estão Marcos Tolentino, deputado federal Ricardo Barros, o senhor Wagner Potenza, ex-integrante do FIBBank, o senhor Francisco Maximiliano, da Precisa, o senhor Danilo Trento, também conectado à FIBBank Precisa, e o senhor Eduardo Pazuello, recém-possado ministro da Saúde. O senhor participou desse jantar ou dessa reunião? Eu desconheço. O senhor desconhece. E o senhor não sabe imaginar como é que tudo isso funciona sem ter um personagem político que possa dar um empurrão. Porque nada disso funciona sem a política. A má política, não é política de verdade, não. É a politicagem. É muito claro o que nós temos aqui. Nós temos uma estrutura que faz toda uma maquiagem de recursos, que simula a existência de um patrimônio. O processo, os dois sócios do fundo MD falecidos, o processo desse tal imóvel na Babesco é de 7 bilhões de reais, todo lastreado em uma documentação com flagrantes características de problema aqui. O imóvel nunca teve registro, senador Omar Aziz. Só vale 7 bilhões, segundo a avaliação do engenheiro, que, se eu não estiver enganado, já esteve preso por fraudes em avaliações. O senhor conhece essa informação? Não, senhor. A aferição de valor atribuída a esse terreno, salvo engano, partiu de um cidadão, engenheiro florestal, que já esteve preso justamente por informações falsas dessa natureza. Então, é muito claro, presidente Omar Aziz, que nós encontramos efetivamente um esquema de drenagem de recursos e lavagem de dinheiro, que não é criação desse governo, antecede esse governo, mas funciona ativamente no Brasil há algum tempo. E, de certa forma, eu me somo à manifestação do senador Marcos Rogério, no sentido de que é importante cobrar das autoridades competentes do Ministério Público Federal, da Polícia Federal e do TCU uma apuração mais aprofundada, porque a CPI não tem alguns mecanismos. A gente não pode oferecer, por exemplo, ao senhor Roberto Pereira uma oportunidade de delação premiada, porque ele claramente é só um fantoche na mão de Marcos Tolentino. Não tem acesso, não tem alcance para fazer essa montagem toda. É só uma figura que está aí ocupando um espaço, arriscado a responder a mais um processo por conta do patrão. Essa é a realidade. Essa é a realidade. E aqui
É difícil chegar no Senado sem ter o mínimo de capacidade intelectual, difícil. As pessoas que nos acompanham também estão vendo. É toda uma estrutura intrincada de lavagens que se usa da proximidade política com qualquer governo. E que também fez isso e está fazendo isso neste governo. E que garante, nesse cruzamento de relações, acesso a picaretagem como essa. Uma empresa de vacinas que não tem as vacinas, um contrato que prevê pagamento de uma forma, mas que o documento para pagamento é de outra, e não adianta ficar repetindo aqui, gritando, usando uma voz bonita, impostada, parecendo locutor, para dizer que não tem corrupção se não tiver pagamento. A corrupção se dá no pedido. Não há porquê de ficar repetindo uma mentira como se ela fosse se tornar a verdade caso isso acontecesse. Não é possível. Não dá. Então é muito clara essa movimentação, e esse caso das vacinas foi um caso em que ela não chegou até o final. Porque no meio do caminho se alertou para um mar de falsidades, documentos montados, assinaturas que não batiam, procurações que não existiam, a mesma situação da atuação do FIBBank. O Banco da Lorota, como está chamando o senador Omar Aziz. Mesma coisa. Mesma coisa. Tem royalties? A sugestão então, do senador Rogério, vamos reconhecer a paternidade do Banco da Lorota aí, para o senador Rogério. É muito claro. E nada disso existe sem participação de agentes políticos que possam impulsionar. O senhor pode falar um pouco mais sobre o Fundo Azurita, para que as pessoas compreendam aqui? O Fundo Azurita é um fundo que estava sendo estruturado. Infelizmente, a administradora, a qual estava fazendo essa estruturação, foi impedida das suas atividades momentaneamente. Então, por bem... Qual foi a causa desse impedimento? Índigo DTVM. A CVM proibiu? Sim, momentaneamente. Então, nós resolvemos parar isso momentaneamente para que ela pudesse internamente se estruturar, para que nós pudéssemos voltar à estruturação desse fundo. É um fundo, o senhor ia detalhar mais. Fundo de investimento em participação. Era só um complemento. Já. Perfeito. É o senhor que atua como representante da empresa nesses 28 processos no Tribunal de São Paulo? Sim, senhor. Existe um motivo para esse cruzamento de advogados que atendem a Max Tolentino, a Maximiliano, a Danilo Trento, esse cruzamento de pessoas e de bancas de advocacia? Tem alguma justificativa razoável ou é apenas uma coincidência? É mais um prestador de serviço do FIBBank. Quem? Os advogados da Benet, que muitas vezes a gente contrata. Inclusive o senhor Max Tolentino? Ele especificamente não, mas o escritório sim. Perfeito. Eu quero só registrar, para encerrar, presidente Omar Aziz, que o esquema e a corrupção muitas vezes se dão de uma forma oculta, ou na maioria das vezes se dão de uma forma oculta e dissimulada. Mas nesse caso aqui a gente tem um componente diferente. A gente tem um cidadão que claramente precisa ser profundamente investigado, que tem envolvimento com coisa errada desde a década de 80, pelo menos, e que teve a desfaçatez de chegar aqui acompanhado por um outro cidadão que precisa ser investigado. Esse primeiro que eu me referi é o deputado Ricardo Barros. O segundo, Max Tolentino. Figuras que estão aí envolvidas em rolos, como diz o presidente da República, desde a década de 80, pelo menos. E aí essa parte, senador Omar Aziz, tem que se atribuir a culpa à Justiça. A Justiça é lenta demais. Ela abre espaço para esses picaretas. Porque essa turma tinha que estar na cadeia há muito tempo. Porque enquanto não forem para a cadeia, eles vão estar aí. Muda governo, chega governo, e eles encontram um jeito de encostar o mecanismo deles. E é um mecanismo, é um pacote pronto, onde você garante drenagem de recursos e repasse através dessa miríade de investimentos, empresas de fachada, e retornando o que ele falou no primeiro momento de fala dele, reconhecendo que essa empresa era nada mais do que uma empresa de prateleira, como se chama. Reforçando essa explicação para quem acompanha. A empresa de prateleira é um mecanismo que você tem para enganar os clientes e dar a impressão de que é uma empresa sólida, que tem anos de funcionamento. Para que você possa participar, por exemplo, de uma licitação, onde você não poderia entrar com a empresa que foi fabricada ontem, e aí você vai no escritório de contabilidade e compra uma empresa feita no nome de um laranja, claramente para iludir Receita, Polícia, Tribunal de Contas e Governo. É desse conjunto da obra que o senhor inadvertidamente é presidente. Parabéns. Eu espero que o senhor tenha com isso pelo menos recursos para pagar uma boa banca de advogados, porque o senhor vai precisar dela. Obrigado. Presidente, pela ordem. Obrigado.